Olá! No vídeo de hoje temos uma tag aqui no canal, a tag dos 50%, onde o objetivo é basicamente refletir um pouco sobre as leituras que foram feitas no primeiro semestre do ano corrente. Eu já fiz essa tag aqui no ano passado no canal, deixarei o link aqui no box de informações e acho que vai virar uma espécie de tradição aqui no canal, porque eu acho que é um bom jeito de falar sobre as coisas que eu li até então. Então, vamos conversar sobre as minhas melhores leituras do primeiro semestre. Estou aqui com meu celular na mão para ir olhando as perguntas. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora? Então, eu achava que seria Menos que Um, do Joseph Brodsky. Vou deixar a resenha linkada aqui também, até que mês passado eu li esta coisa maravilhosa aqui, Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Já tem resenha aqui no canal, livro fenomenal. Eu até falei no meu Instagram que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que existe um livro escrito por um brasileiro que é uma mistura de 3 dos meus livros favoritos da vida: Os Buddenbrook, O Som e a Fúria e O Morro dos Ventos Uivantes. Sério, isso aqui é maravilhoso demais. Link aqui embaixo. Recomendo fortemente que vocês assistam a resenha para ver se vocês são convencidos a ler isso aqui. E olha, segundo semestre vai ter que ter muita coisa boa para conseguir superar isso aqui, porque que livro! A segunda pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora? E aí eu vou ter que responder com Monster. Quem tá aqui há mais tempo já sabe, mas eu comecei a ler este mangá aqui chamado Monster no ano passado. E aí comecei a ler um volume atrás do outro, só que é muito o tipo de história que você termina e imediatamente já quer ler o volume seguinte. Aí, no quarto volume, eu pensei, não, eu vou parar, vou esperar tudo sair, e aí eu releio os 4 primeiros volumes e vou lendo o resto em sequência. E achei que foi uma decisão muito sábia, então estou relendo os primeiros volumes de Monster. E que mangá é este? Eu já falei um pouco sobre Monster aqui, penso eu, em algum vídeo eu vou deixar linkado aqui no box de informações, mas este aqui é um excelente mangá de entrada, no sentido de que, se você nunca leu o mangá, tá em dúvida se realmente gostaria ou tem vontade, recomendo que vocês deem uma olhada em Monster, porque foge muito do estereótipo que a gente imagina de mangás, então como histórias mais voltadas para criança, histórias de super-heróis, mais bobinhas. Se você pensa assim, mas pensa também em dar chance um dia a algum mangá, dá uma olhada em Monster, muito bom mesmo. E assim que eu terminar de ler todos os volumes, a gente tem um vídeo aqui especificamente para Monster no canal, já tô ansiosa. Terceira pergunta: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Então, basicamente, todos os lançamentos do primeiro semestre que eu queria muito ler, eu já li. E aí a gente tem como exemplo Emma, da Jane Austen, Como Ler os Russos, do Irineu Franco Perpétuo, que eram lançamentos que eu queria muito e já foram lidos, já tem resenha aqui no canal também. Mas temos um que aí eu vou dar uma roubada, porque eu já li este livro, mas não nesta edição aqui, que é Ana Karenina. Eu li Ana Karenina na edição da Companhia das Letras, traduzida pelo maravilhoso Rubens Figueiredo, mas neste ano a Editora 34 lançou a sua edição de Ana Karenina com tradução do Irineu Franco Perpétuo, cujo lançamento, Como Ler os Russos, deste ano também eu fiquei maluca pra ler, já li, já tem resenha aqui no canal, acabei de mencioná-lo. E eu tô muito curiosa pra ler Ana Karenina nessa edição, porque eu nunca li o Irineu traduzindo Tolstói. Então tô curiosa pra ver isso aí, porque o Rubens Figueiredo, pra mim, escreve exatamente, traduz o Tolstói, no caso, exatamente como o Tolstói escreve. Então, com aquela coisa de um lirismo, sabe? Porque eu já li outras traduções de Tolstói e pra mim a tradução do Rubens Figueiredo é o que eu imagino o Tolstói soando no original em russo. Mas, como disse, gosto muito do trabalho do Irineu e tô bem curiosa pra ler na tradução dele. Aliás, fica o convite aí mega antecipado. A gente vai ter leitura conjunta de Ana Karenina no ano que vem. Já bati o martelo que vai começar em janeiro. Então, caso você aí que está assistindo esse vídeo esteja com uma edição de Ana Karenina encalhada nesse instante, vamos desencalhar no início do ano que vem. Vai ser uma releitura para mim e vai ser um prazer falar deste livro com vocês, porque
é o meu livro favorito da vida, como os fregueses fiéis do canal sabem. Quarta pergunta, o livro mais aguardado do segundo semestre. Então, aí não é nem um livro só, porque eu quero todos os livros dele que serão lançados aqui, que são os livros de um escritor russo chamado Andrei Platonov. Eu li um conto do Platonov na nova antologia do conto russo, antologia que eu vivo falando pra vocês aqui, eu adoro aquela antologia, e aí li um conto dele lá e eu lembro muito bem que eu fiquei fascinada, assim, eu li o conto e pensei, meu Deus, eu preciso ler algo deste homem. Aí eu fui jogar no Google e aí quebrei a cara porque não tinha nada. A única coisa traduzida que a gente tem do Platonov mesmo aqui em Terras Tupiniquins é o conto, que está na nova antologia do conto russo, mas segundo aquela lista que ficou rolando, eu vou até deixar aqui linkada, sobre os lançamentos de 2021, a gente vai ter, se eu não me engano, 3 livros do Platonov sendo lançados aqui. Então, tô muito ansiosa. Vai ser o tipo de lançamento que saiu, vou comprar e vou ler, vai furar todas as filas possíveis, porque, gente, quero muito ler este homem, ainda mais. Eu mencionei aqui que até eu ler A Crônica da Casa Assassinada, a minha melhor leitura do ano tinha sido o Menos que Um, do Joseph Brodsky. E lá, o Joseph Brodsky fala bem pra caramba do Platonov. Recentemente também eu li um conjunto de entrevistas do Brodsky, aí ele também rasga elogios ao Platonov, ou seja, preciso ler Platonov. Quinta pergunta, o livro que mais te decepcionou neste ano? E aí, bom, eu não li nada ruim neste ano, tá? Que fique claro, mas teve um livro que me decepcionou e acho que foi porque as minhas expectativas em relação a ele foram muito altas, que é este aqui, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Aqui a gente tem uma espécie de biografia da Marie Curie, só que a autora Rosa Monteiro entrelaça a história da Marie Curie, principalmente no período no qual ela perde o seu marido, Pierre Curie, com a sua própria história. Ela acaba de perder o marido dela, com quem ela tinha um relacionamento de longa data, e ela encontra na história da Marie Curie uma espécie de alento. Então, assim, é um livro muito bonito, nem de longe é um livro ruim, mas alguns aspectos aqui me incomodaram bastante e eu falo mais sobre esses aspectos lá na resenha, cujo link estará aqui no box de informações, mas eu confesso que eu me sinto até mal em colocar esse livro aqui como um livro que me decepcionou, porque tem uma conotação ruim, né? E aí fica parecendo que o livro é ruim, mas não é, tá? Só que alguns pontos me incomodaram. Enfim, vocês ficaram curiosos, vejam lá a resenha. Sexta pergunta, o livro que mais te surpreendeu neste ano? E aí, definitivamente, Emma, da Jane Austen. Eu já falei aqui algumas vezes que eu tinha lido Jane Austen bem novinha, li 3 livros dela e não rolou de jeito nenhum. Tentei Orgulho e Preconceito, achei ok, depois fui pra Razão e Sensibilidade, eu lembro muito bem de ter achado uma das coisas mais chatas que eu já li. Aí depois fui pra Persuasão e neste eu gostei, mas ainda assim não achei tudo isso e aí resolvi que ia parar com Jane Austen. Mas aí recentemente comecei a ouvir um chamado pra dar uma nova chance a Jane Austen. Dei essa chance através de Emma e não me arrependi nem um pouquinho. Gostei muito mesmo deste livro. Acho que isso fica bem claro na resenha, então se vocês ficaram interessados em saber mais sobre a minha reconciliação com Jane Austen e a minha opinião mais pormenorizada sobre este livro, só clicar no link da resenha que estará aqui no box de informações. Sétima pergunta, novo autor favorito, que lançou o seu primeiro livro neste semestre ou que você conheceu recentemente. Então, eu conheci esta autora no final do ano passado. Aliás, um livro dela foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, que é a Lígia Fagundes Telles. Sabe quando você conhece um autor e aí você fica, meu Deus, como é que eu demorei tanto para conhecer? É o meu caso com Lígia. Maravilhosa. Ano passado eu comecei a ler a obra dela através da coletânea de contos Antes do Baile Verde. Amei. E aí, neste ano, decidi que ia ler os romances dela em ordem cronológica e o primeiro é Ciranda de Pedra. E eu amei este livro. É impressionante ver que tem pessoas que
nascem meio que prontas, né? Porque como é que pode a pessoa escrever como o seu primeiro romance um negócio desse aqui? Muito bom mesmo, tô muito ansiosa para ler o resto da obra dela, porque até agora foi só coisa boa. Neste ano ainda pretendo ler Verão no Aquário. Enfim, quero ler tudo que Lídia Fagundes Telles já escreveu, mas queria mencionar um outro autor, que é o Joseph Brodsky, que eu conheci no fim do ano passado também, e é impressionante, a cada coisa que eu leio, eu me apaixono mais por aquele homem. Que escrita e o pensamento, sabe? Maravilhoso. Se vocês quiserem conhecê-lo, recomendo muito a leitura de um livro bem pequenininho, de 3 ensaios dele, chamado Sobre o Exílio, que sai aqui pela editora Ainê e que já tem resenha no canal e que também foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. 8ª pergunta. A sua quedinha por personagem fictício mais recente? Acho que eu até falei isso no ano passado, quando eu respondi essa tag. Eu acho essa pergunta meio boba, mas acho que pode ser o Mr. Knightley. E não que eu tenha tido uma quedinha por ele, nem nada, mas é que é um personagem muito legal. Acho que no ano passado eu também falei de um personagem que eu tinha gostado bastante, então fico com o Sr. Knightley aqui. 9ª pergunta, seu personagem favorito mais recente? Eu posso dizer Sr. Knightley de novo? Foi o primeiro que veio à minha cabeça e eu tô olhando aqui... eu acho que é o Sr. Knightley, mas eu também adoro o Dr. Tenma de Monster. Então, de novo, eu dando uma roubada aí, falando mais de um nome. 10ª pergunta, um livro que te fez chorar neste primeiro semestre? Bom, eu já falei aqui isso algumas vezes, que eu nunca chorei lendo um livro. Não, nunca chorei lendo livro. Sim, eu já li Os Miseráveis, mas não chorei nem nada. Mas isso não quer dizer que não há livros que não me emocionam, que não me toquem de alguma maneira, de maneira alguma. Eu só não chego a chorar mesmo. E aí vou mostrar um livro que eu já mostrei aqui com uma conotação ruim. Agora talvez redima um pouco o coitado, que é o livro da Rosa Monteiro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. E esse livro aqui me deixou tocada em diversos momentos, porque eu acho que essa coisa de perda, ainda mais de uma pessoa muito amada, né, como no caso dela, um marido, um esposo de longa data, é algo que sempre me pega, sabe? Eu fico muito triste quando eu penso nesse tipo de situação. E aqui ela também descrevendo um pouco do processo, do luto, de forma muito bonita, mas que não deixa de ser triste, né? Mas eu gosto muito da maneira como ela lida com o luto aqui, e foi um livro que me tocou bastante em diversos momentos. Aliás, este livro aqui, muitos de vocês falaram para mim que leram num momento no qual perderam alguém muito querido, e que este livro aqui foi uma espécie de alento, e conforme eu disse lá na resenha, eu entendo perfeitamente o porquê. 11ª pergunta, um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre? E aí eu acho que eu vou pegar a expressão máxima da felicidade, que eu suponho que seja a risada, o riso, e teve um livro que me fez literalmente gargalhar neste ano, que foi este aqui. Esta é uma coletânea de contos chamada O Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias de Cornel Esty, de um autor húngaro cujo nome é algo parecido com Dejo Kostolany. Deixarei o link aqui também no box de informações, tanto para onde vocês podem encontrar o livro, mas também para a resenha. Aliás, para onde vocês podem encontrar o livro, eu não sei se eu vou conseguir deixar, porque recentemente me falaram que o livro está esgotado. Não sei se está ainda, mas se ainda estiver disponível para compra, vou deixar o link aqui no box de informações. E o que a gente tem neste livro aqui são diversas histórias que abarcam de alguma maneira este homem chamado Cornel Esty. E ele é colocado em situações muitíssimo inusitadas. Aqui a gente tem até alguns contos com um caráter meio absurdo, mas é fantástico, é um tipo de humor bem inteligente, sabe? Ai, adorei, irônico também, adoro esse tipo de coisa, então fica a dica aí pra quem estiver buscando umas gargalhadas. 12ª pergunta, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Então, quando eu li Emma, de Jane Austen, na verdade, antes mesmo de ler, porque um dos principais motivadores para que eu escolhesse Emma para ser a minha segunda chance a Jane Austen foi que vocês me falaram no Instagram que As Patricinhas de Beverly Hills é uma adaptação de Emma. E aí eu lembro que eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu preciso ler esse livro, porque, nossa, já assisti As Patricinhas de Beverly Hills 1 milhão de vezes. E aí peguei o livro para ler, e depois de ler Emma, eu assisti a 2 adaptações. Eu assisti a mais recente e também As Patricinhas de Beverly Hills.
e eu achei a adaptação fantástica. A de Patricinhas de Beverly Hills. A de 2020 eu gostei, mas, assim, achei ok. Não reassistiria como, por exemplo, as Patricinhas de Beverly Hills, que eu já assisti 1 milhão de vezes. Então lá na resenha de Emma, cujo link tá aqui no box, eu comento um pouco das adaptações, comento porque que eu achei que a adaptação de Patricinhas de Beverly Hills ficou tão legal. Enfim, gostaria de ter algo mais cult pra falar? Talvez. Não gostaria não, porque essa sou eu. Aqui a gente vai de Tolstói a Britney Spears, se você não sabe ainda direito como é que a banda toca por aqui. Vamos lá, 13ª pergunta. Sua resenha favorita deste primeiro semestre? Escrita ou em vídeo? E aí, eu acho que no ano passado também fiquei com essa dúvida, se era pra eu falar a minha ou dos outros. E aí, eu falei minha, pra fazer a minha autopromoção aqui. Então, em vídeo, eu gostei muito da resenha que eu fiz pra, modéstia à parte, Fahrenheit 451, porque é a minha distopia favorita e foi um livro que cresceu ainda mais com essa leitura que eu fiz neste ano. E é um vídeo que vocês gostam bastante também, eu recebi muitos elogios por causa daquele vídeo. Então, eu gostei muito de gravar Fahrenheit. Outra que eu gostei muito de fazer, finalmente... meu Deus, falando de um monte aqui, né? Mas essa eu gostei mais, assim, por poder divulgar uma obra que me é muito querida e que as pessoas não leem tanto, que é Felicidade Conjugal, do Tolstói. Pronto. Agora vou responder em texto. Eu publico algumas resenhas em texto no meu Instagram. E acho que a gente pode colocar a resenha da autobiografia do Stefan Zweig, que, bom, eu li no ano passado, foi a minha melhor leitura do ano passado, aliás, meu Deus, esse livro, só de falar já dá um negócio, tem resenha também aqui no canal, o link vou deixar aqui no box de informações, mas somente neste ano eu escrevi a resenha escrita, então pode ser essa. Gente, para tudo! Eu esqueci que neste ano eu reli Vidas Secas, do Graciliano Ramos, então aquela pergunta lá de emoção, nossa, pode vir também aqui Graciliano Ramos fácil, mas também não cheguei a chorar, sim. As pessoas que sabem o que acontece nesse livro ficam bem surpresas. Que eu não chorei num determinado momento do livro, mas olha, foi quase. 14ª pergunta, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou neste ano? E aí, vamos ter que falar novamente de Anna Karenina, desta vez na edição belíssima da afinada Kozak Naif. Eu sou apaixonada por esta edição. Sônia, serei eternamente grata a você. Olha só, eu acho muito linda. Fora que esta capa aqui tem muito a ver com a história, vocês estão vendo, ó, que tem duas cidades invertidas aqui. Por que será? Em janeiro, na nossa leitura conjunta. Por fim, 15ª pergunta, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Bom, vou deixar aqui no box de informações um vídeo que responde perfeitamente a essa pergunta, que é o meu vídeo com 12 livros que eu pretendo ler ainda neste ano. Mas para dar uma resposta aqui também, eu queria mostrar duas coisas que eu pretendo ler muito em breve ainda neste ano. Um deles é Vida e Destino, do Vassili Grossman, que tá até lá naquela lista de 12 livros que eu pretendo ler neste ano ainda. Começo neste mês, aliás, pretendo acabar antes de começar a nossa leitura conjunta dos contos do Tolstói, que começa no meio de agosto. Caso você não saiba do que eu estou falando, neste sábado eu publicarei um vídeo explicando direitinho como é que vai funcionar a leitura conjunta, etc. Estou ansiosa e também quero muito ler este livro aqui, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Esta edição aqui é no original, em inglês, uma edição de aniversário, super linda. Ai, meu Deus, eu amo esta edição. E este é um livro que eu fico pensando, gente, como assim? Eu não li esse livro ainda, né? Mas a hora chegou, também pretendo ler em breve. E ainda neste ano conversaremos sobre As Vinhas da Ira aqui no canal. E são essas as perguntas da tag, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vou deixar, como sempre, as perguntas da tag aqui na descrição, no box de informações, para que, caso vocês queiram responder aí as perguntas, fiquem à vontade, eu sempre adoro ler quando vocês respondem. E se vocês ficarem com preguiça de responder a tag inteira, eu queria pedir para que vocês respondessem pelo menos uma pergunta, que é a primeira
primeira. Então me contem qual foi a melhor leitura de vocês do primeiro semestre. Eu vou adorar saber e acho que talvez a minha lista de desejos cresça um pouco aí, dependendo das respostas de vocês, porque definitivamente não são só vocês que pegam indicações de mim. É uma via de mão dupla, podem ter certeza. Se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.